Bom dia, galerinha, tudo bem? Professora Natália aqui, professora de Física. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade 107 do ensino médio, que ela fala sobre como usar a eletricidade, né, a corrente elétrica aí no nosso dia a dia. Então vamos lá, a pauta de hoje é sobre intensidade de corrente elétrica. Fazendo uma retomada, na aula passada nós vimos o que é o fluxo ordenado de elétrons, né? Que é quando o elétron passa por um condutor e ele pode se transformar em várias coisas, essa passagem do elétron pelo condutor. Por exemplo, pode transformar em energia térmica, quando ele passa por um fio na resistência do chuveiro. A resistência do chuveiro já é um condutor, que é um fio. Quando ele passa por ela, ele transforma energia elétrica em energia térmica, e daí a gente consegue tomar um banho na água quentinha. A mesma coisa acontece com o ferro de passar da nossa mãe, né? Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Ele também transforma energia elétrica em energia luminosa, como está aqui na mão do Floquezinho, ó, que parece um Einstein. O que acontece? Quando o elétron passa pelo filamento de uma lâmpada incandescente, ele consegue transformar aí a energia elétrica em energia luminosa, né? Que ilumina a nossa casa. E daí, pessoal, nós vamos ver então o que acontece fisicamente com esse elétron. Por exemplo, a intensidade de corrente elétrica ela é dada pela variação de carga, que está aqui. Essa variação de quê? É a variação de carga sobre a variação de tempo, né? Eu já falei para vocês na aula passada que esse I significa corrente elétrica na física, né? E daí toda vez que a gente quer calcular o quanto de elétrons, né, o quanto de corrente elétrica está passando nesse condutor, a gente faz variação de carga por variação de tempo. E daí o que nós temos aqui? É importante relembrar que toda grandeza física tem uma unidade de medida que complementa ela. Então, a corrente elétrica é ampere, que é uma homenagem ao cientista que descobriu a corrente elétrica e que trabalhou muito tempo com isso, né? Variação de carga, a unidade de medida é Coulomb, que é o cientista, né, o físico, que ficou muito tempo estudando sobre atração e repulsão de cargas elétricas. E o tempo nós já estamos cansados de saber que é segundos, minutos ou horas, mas aqui no caso é segundos. Tudo bem, pessoal? Então nós vamos ver agora no simulador como o elétron se desloca por um condutor, para vocês relembrarem o que foi feito. Pessoal, se vocês observarem aí no simulador, nós temos uma bateria, né, que vai gerar os elétrons. Nós temos um interruptor para ligar e desligar esse circuito, porque quando ele está desligado não tem movimentação de elétrons, né? Só quando a gente liga ele, que daí vai ligar os terminais da bateria e um fio. Daí a gente consegue fazer com que ele se desloque. E se vocês observarem também tem uma lâmpada. O que vai acontecer com essa lâmpada quando a gente ligar o circuito? Vai acontecer o seguinte, os elétrons vão percorrer o circuito, né? E essa lâmpada, automaticamente, os elétrons vão passar por ela, vai transformar energia elétrica em energia térmica e essa lâmpada vai acender. Tudo bem? E daí vocês reparem também que nós temos aí em cima um instrumento de medida que é usado para calcular a corrente elétrica que passa no circuito. E a gente chama ele de amperímetro. Se vocês observarem, nesse circuito elétrico, o amperímetro está marcando 1,7 ampere, que é a corrente elétrica que está passando por esse circuito para iluminar essa lâmpada. Tudo bem? Ou para acender a lâmpada, quando vocês preferirem. Bom, pessoal, daí eu tenho aqui então para a gente uma aplicação. O que é aplicação? Na física, tudo que a gente tem teoria, né, que a física descreve as leis da natureza. Nós temos as aplicações também. E essa aplicação é para a gente saber qual a corrente elétrica que percorre um condutor que tem uma carga, vamos circular aqui para ficar mais fácil, de 250 Coulomb. Então, a carga nesse condutor é 250 Coulomb. Quando a gente vai resolver um exercício, é bom a gente ir anotando todos os dados que a gente tem, que fica muito mais fácil. Daí, ele continua por 50 segundos. Então, o tempo é de 50 segundos. E se a gente observar agora, o que descreve a intensidade de corrente elétrica? Que corrente elétrica é igual a variação de Q sobre o tempo. E a gente tem esses
dados aqui, nós temos a variação de Q, né? Que na verdade variação é a final menos inicial. Como a gente tem uma só, então a gente pode dizer que é o Q. E o tempo é a mesma coisa, é o final menos a inicial, a variação de tempo. Só que como a gente tem só um, a gente pode usar como sendo T. Então, se a gente quer calcular a intensidade da corrente elétrica, é só a gente fazer o quê? Q sobre T. Isso daqui vai ser quanto? Vamos lá. 250, olha lá, ó. I, que é a corrente elétrica, 250 dividido pelo tempo, que é quanto? 50. Olha que legal. Se a gente tem 0 em cima e 0 embaixo, a gente pode facilitar a nossa vida e cortar o 0. Tudo bem? E daí vamos fazer essa continha aqui, ó. Quanto que é 25 dividido por 5? Ixi, 2 não dá para dividir por 5, né? Menor. Então a gente pega 25. E daí o que eu faço? Volto lá na tabuada do 5, vejo quantas vezes o 5 cabe dentro do 25. E a gente vai ver que 5 vezes 5 é igual a 25. Então, 5 vezes 5 dá 25. 25 menos 25 dá 0. Então, a gente sabe que o resultado dessa continha é 5. Mas qual a unidade de medida de corrente elétrica mesmo? É ampere. Então, qual a corrente elétrica que passa por esse condutor, né, que tem uma carga de 250 em 50 segundos é 5 amperes. Pessoal, é isso aí. Um abraço e até mais.